A recente descoberta sobre o tufão Fong aterrorizou os cientistas. Não se trata de uma simples volta, ele voltou muito mais letal, quebrando todas as regras meteorológicas conhecidas sobre ciclones. Imagina um ciclone colossal que já destruiu as Filipinas. Ele arrastou ventos de 185 km e chuvas históricas. Agora, o monstro se reagrupa no Pacífico com um poder ainda mais devastador. É um pesadelo climático rasgando o manual das tempestades tropicais ao vivo. Mas o detalhe que espalhou pânico nos especialistas é outro. O Fong não está apenas se curando, ele acelera de modo bizarro e pode virar um super tufão em algumas horas. O satélite mostra a tormenta sugando força de onde não deveria existir nada. Isso gera um ciclo vicioso. Ele fica mais robusto a cada hora, em vez de morrer. O achado mais assustador veio ao escanear a tormenta. Os pesquisadores vasculharam as suas entranhas. A parede do olho do Fong segue blindada. Isso indica que virou uma máquina autossustentável, capaz de durar várias semanas seguidas. O pior, castigando as mesmas regiões arruinadas que mal começaram a se reerguer. Será essa volta do Fong só um acaso bizarro? Ou estamos de camarote vendo nascer uma raça de super tempestades? Esse monstro faz os tufões normais parecerem uma simples garoa de verão. As redes de tremores foram as primeiras a pescar isso, mas a ficha do absurdo só caiu na base da meteorologia pagasa. Eram 21 horas e 17 minutos de 18 de novembro nas Filipinas. A boia WB-47 flutuava 240 quilômetros a leste de Aurora. Ela cravou uma queda de 8 milibares na pressão no intervalo de 6 horas. Em qualquer outro lugar, isso seria apenas uma oscilação padrão de rotina. Só que o equipamento estava na rota de morte exata do Fong, o mesmo ciclone que causou um apocalipse 72 horas antes. Essa queda de pressão indicava recarga, não enfraquecimento. A chefe Helena Reis varou a noite devorando relatórios de sensores. Os dados apontavam um cenário que rasgava a cartilha climática. As sobras da tormenta deveriam estar sumindo no Mar do Sul da China. Em vez disso, tudo fervia com novas atividades convectivas. As imagens do satélite Himawari 9 escancararam a verdade. O topo das nuvens despencou para absurdos menos 70 graus. Esse perfil térmico gritava que a tempestade ganhava força em vez de bater as botas. As águas marítimas borbulhavam, marcando 30,2 graus Celsius. Uma aberração de 1,4 graus acima da média daquela estação. Com essa fervura toda, o oceano vira um reator gigante, injetando quantidades bizarras de energia pura para alimentar os ciclones. Para piorar, o cisalhamento da alta atmosfera apontou menos de 10 nós. Era como arrancar o freio que sempre destrói tempestades em formação. A doutora revirou 40 anos de arquivos de satélite sobre mortes de tufões. A regra era clara. Tocou terra firme, o sistema enfraquece brutalmente. Sempre precisam de 5 a 7 dias para sequer sonhar em reviver no oceano. O ciclone Fong volta a ganhar força extrema no curto prazo de 72 horas. Os modelos computacionais não registram nenhum histórico de reestruturação de um sistema assim, em um intervalo tão curto após um impacto colossal em terra firme. Esse tempo de recuperação quebra absolutamente todos os recordes arquivados nos nossos sistemas. Localizado estrategicamente no topo de uma montanha, a 340 metros de altitude, o complexo de radar Bohr-Doppler, que possuía uma linha de visão limpa de toda a região de Aurora e do Mar das Filipinas, apagou de vez exatamente às 11h23 da noite, logo no primeiro golpe da tempestade. A antena principal do complexo, projetada para aguentar ventanias de até 200 km por hora, colapsou de forma brutal após uma rajada contínua de mais de 240 km por hora arrancar a sua base de fixação. Assim que o dia clareou, as equipes técnicas encontraram a infraestrutura de rastreio totalmente destruída, gerando um apagão no monitoramento de 200 km de extensão pela faixa litorânea, bem no exato ponto onde a tormenta estava se reagrupando agora. 4 postos marítimos fundamentais para a leitura instantânea da maré, vitais para alertar sobre ressacas extremas, pifaram em sequência assim que o olho do furacão tocou o solo. A unidade de Baylor, que contava com tecnologia de detecção sonora, capaz de calcular oscilações na coluna d'água com rigor milimétrico, parou de enviar sinais às 9h47 da noite, quando a fúria do mar engoliu a estrutura de proteção do equipamento. O medidor de Casagurã, posicionado 40 km mais ao norte, mandou seu último aviso às 10h15 da noite.
acusando uma elevação de 3,8 metros acima do padrão antes de o sinal cair. Logo depois, as bases de Apari e Infanta também saíram do ar, tendo suas redes de transmissão dilaceradas pela força dos ventos nas torres. 3 polos meteorológicos autônomos na parte leste de Luzon sofreram um corte absoluto nos relatórios de dados, um apagão que já dura mais de 18 horas seguidas. A unidade AW23 perto de Dingalan desabou após os cabos de energia se romperem. Já o posto AW31 em Bongaban continuou enviando informações bugadas, indicando que a água invadiu seus circuitos. O módulo AW45 em Palayon silenciou de vez durante a madrugada, às 2h34. A doutora Jennifer Santos, chefe da meteorologia no QG da Pagasa, analisa o rastro de destruição da madrugada com um forte calafrio na espinha. A malha de radares agora sobrevive com apenas 30 a 40% do seu potencial, na perigosa zona nordeste de Luzon. Os especialistas que tentam prever os próximos passos da fera Phong Wong lutam contra furos absurdos de informação que escondem centenas de quilômetros quadrados por várias horas. Essa pane geral no mapeamento abre enormes pontos cegos e coloca milhares em risco, no exato instante em que cada pedaço de dado seria a linha entre a vida e a morte, para caçar um ciclone que não respeita nenhuma regra climática já vista. Perto das 6h15 da manhã do dia 19 de novembro, o prefeito Joel Batong atende a ligação, que ativa o modo pânico geral. O diretor local da Pagasa crava a sentença de forma fria e calculista. O monstro Phong Wong escalou novamente para um alerta de nível 4 e a cidade de Dinolonga virou grande alvo no mapa da destruição. O líder municipal trava ali mesmo em seu gabinete, engolido por pilhas de laudos de estrago do primeiro ataque que ainda lotam sua mesa. 3 abrigos públicos continuam superlotados até o teto, acomodando 4.800 pessoas que perderam suas casas ou foram vítimas de enchentes. O estoque de sobrevivência da prefeitura, guardado a 7 chaves por meses a fio, já derreteu e bate na casa dos 40% do volume inicial após o resgate da primeira tragédia. Baton convoca o comitê de crise logo às 7 da manhã. Na mesa de reuniões, os olhares transparecem puro esgotamento e choque. As projeções de resgate da prefeitura escancaram uma conta que não fecha. Os 3 abrigos ativos comportam apenas 6.200 pessoas. Com a emergência atual, já temos 4.800 abrigados, e essa lotação é herança da primeira tempestade. O novo alerta da Pagasa exige a retirada de mais 8.000 moradores imediatamente. Com a segunda onda de destruição chegando, essa matemática é um pesadelo. O estado das vias multiplica nosso desespero. A rota costeira que liga Dolonga às saídas do interior está destruída. A fúria do mar corroeu asfalto e pontes em 7 pontos críticos. Engenheiros calculam que a rota principal opera com 60% de capacidade. O desvio pela serra vai custar preciosos 90 minutos a mais no trajeto. Deslizamentos causados pelas chuvas iniciais do Phong Wong deixaram vários trechos por um fio. O risco de bloqueio total é gigante. O prefeito decreta a evacuação imediata às 8h30 da manhã. Ele sabe que restam talvez umas 48 horas. Isso antes de o tufão monstruoso golpear pela segunda vez. A polícia e líderes locais varrem o litoral batendo de porta em porta. Eles vasculham áreas onde as pessoas ainda tentavam resgatar seus bens. Traumatizados pela primeira fuga, muitos batem o pé e recusam sair. Não suportam a ideia de abandonar seus lares novamente. Batong aprova remoções à força se necessário. É a mesma ordem sombria que evitou mortes no primeiro impacto. No bunker científico da Pagasa, o Dr. Michael Chen devora os dados de satélite. Mostravam engrenagens nunca previstas em qualquer manual científico. Varreduras infravermelhas do satélite Himawari 9 ocorrem a cada 10 minutos cravados. Durante o ataque do Phong Wong, montaram a evolução temporal da anatomia da tempestade. O visual em alta resolução destrói nossa compreensão clássica sobre a morte de ciclones. Em teoria, o coração desse tufão já deveria ter sido esmagado. O impacto brutal contra as montanhas de Sierra Madre, em Luzon, seria fatal. Mas, bizarramente, a base do vórtice continuou girando intacta. Tudo isso enquanto as paredes do olho desmoronavam em picos de 1.800 metros. A chave desse renascimento mortal estava fervendo nas águas do oceano. As boias de monitoramento da NOAA patrulham o Pacífico Ocidental inteiro. Registraram um calor brutal e contínuo de 30,2 graus Celsius. Isso é um pico insano de 1,4 graus acima da média de novembro. O radar térmico mediu a energia acumulada nos primeiros 200 metros de profundidade da água. E os números explodiram, superando os assustadores 110 kJ por centímetro quadrado. Na prática,
É uma bateria térmica colossal, injetando esteroides em sistemas tropicais. Um combustível para superintensificação rápida, mesmo que a atmosfera em volta esteja péssima. A oscilação Madden-Julian age como uma onda global de ventos tropicais altamente carregados. Esse fenômeno ataca em um ritmo de 30 a 60 dias. Ele disparou no Pacífico bem na hora em que os restos do Phong Wong voltavam ao mar. A avaliação atmosférica escancarou tudo. A oscilação trouxe uma onda de umidade equatorial e cortou o cisalhamento numa área de 3.000 quilômetros. Um alinhamento exato que os meteorologistas calcularam ter menos de 8% de chance. Criou condições atmosféricas perfeitas para o rápido desenvolvimento de tempestades em qualquer mês. Exatamente quando o Phong Wong reencontrou as águas superaquecidas do oceano. Medições de cisalhamento vertical feitas por balões de grande altitude mostraram os valores despencando para 6 nós, entre o nível do mar e 12 quilômetros de altitude. Simulações de computador confirmam. Cisalhamentos abaixo de 10 nós removem a principal barreira que impede a formação de ciclones. Sem essa força destrutiva, as torres de convecção conseguem se manter perfeitamente alinhadas, ligando o motor termodinâmico de um tufão em pleno desenvolvimento. Com o máximo de eficiência, radares de micro-ondas via satélite rastreiam a umidade da atmosfera, chegando perto de 75 milímetros de água precipitável, combustível de sobra para gerar as tempestades brutais que potencializam o tufão. Laboratórios de simulação do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia rodam simulações da maré de tempestade sem parar, processando milhares de variáveis que separam esse desastre dos cenários normais de tufão. Os modelos incluem um fator crucial que as previsões comuns ignoram: infraestruturas já arrasadas por danos catastróficos. Na Baía de Baler, diques projetados para aguentar ondas de 3 metros. Agora tem rachaduras e fundações destruídas pelo primeiro ataque do Phong Wong. Engenheiros calculam que essas barreiras danificadas ainda suportam talvez 60% da capacidade original antes de colapsarem de vez. Os cálculos da maré de tempestade para esse novo tufão prevêem águas batendo de 5 a 6 metros acima do mar na maré alta. As projeções levam em conta o formato de funil da Baía de Baler. Isso amplifica a onda, espremendo a água do mar em canais cada vez mais estreitos. Simulações de computador mostram a maré invadindo o continente, varrendo planícies já encharcadas com os 400 milímetros de chuva da primeira tempestade. Esse cenário de inundação dupla, onde a maré violenta encontra rios transbordando, escoando das montanhas, gera um padrão de alagamento avassalador, avançando 800 metros além dos limites da enchente original. Modelos de risco de deslizamento revelam um perigo crescendo exponencialmente. Em encostas totalmente desestabilizadas pelas chuvas iniciais, sensores de umidade espalhados pelo sopé da Serra Madre registram níveis de saturação de 85 a 95% da capacidade. A projeção de mais 300 a 500 milímetros de chuva vai levar essas encostas ao limite, desencadeando avalanches de lama, que os modelos prevêem ser 3 vezes maiores do que as do primeiro impacto. As simulações colocam 27 comunidades direto na rota da destruição, o que representa cerca de 34 mil moradores em risco, em áreas onde o tempo de fuga seria de minutos, não de horas. Avaliações estruturais conduzidas por equipes de engenharia revelam a integridade comprometida de milhares de construções. Prédios residenciais já rachados e destelhados pelo primeiro tufão agora vão encarar ventanias brutais que sua estrutura arruinada jamais aguentaria. Os modelos digitais cravam que o risco de colapso disparou de 200 a 300% nesses imóveis fragilizados. Até mesmo os centros de evacuação, sobrecarregados e já com fissuras do primeiro impacto, precisam proteger multidões contra um segundo choque, ainda mais devastador que o anterior. O Dr. Ronald Villerin, cientista atmosférico do Observatório de Manila, analisa dados químicos cravando mudanças radicais no padrão de tempestades do Pacífico Ocidental. 5 fatores climáticos se alinharam formando um cenário que estraçalha tudo o que sabemos sobre a força dos ciclones tropicais. O aquecimento da superfície no Pacífico Ocidental bateu 1,4 graus Celsius acima da média, enquanto o Phong Wong se reerguia, varrendo uma área gigantesca de mais de 800 mil quilômetros. Os arquivos sobre o ganho de força dos tufões escancaram uma ligação direta entre essas anomalias térmicas, acima de 1 grau, e as explosões rápidas de intensidade. Mas esse forno oceânico de agora esmaga qualquer recorde dos satélites desde 1979. As leituras de calor do oceano revelam camadas profundas fervendo e transferindo uma energia surreal para a tempestade. Sondas autônomas espalhadas pelo Mar das Filipinas marcam mais de 29 graus Celsius, até 150 metros de fundura,
criando uma bateria térmica inesgotável, imune ao resfriamento dos ventos furiosos. Os cálculos mostram que esse bolsão quente profundo consegue injetar 40% mais energia nos ciclones, superando com folga os cenários que criaram os super tufões antigos, destruindo o sistema natural do mar que costuma frear essas tempestades. O alinhamento das fases da oscilação de Madden-Julian gerou um clima tão raro que só aparece a cada 3 ou 4 anos. Sondagens aéreas captam uma atividade convectiva brutal e quase nenhuma subsidência na parte oeste do Pacífico, abrindo caminho livre para o ar quente subir sem obstáculos. Essa anomalia geralmente dura de 10 a 15 dias, mas as previsões de hoje esticam essa janela ideal para além de 20 dias, dando um prazo absurdamente longo para o monstro evoluir. A análise da umidade detecta um vapor sufocante passando dos 70 milímetros onde a tempestade nasce. Radiômetros e micro-ondas nos satélites rastreiam toda essa água até um cavado quase parado a nordeste das Filipinas, injetando umidade equatorial direto na espinha dorsal do Phong Wong. Esse fluxo contínuo alimenta um dilúvio e libera o calor latente que gira o motor de destruição da tempestade. Os cortes de vento vertical se arrastam abaixo dos 8 nós, tirando de cena a única barreira aérea que poderia quebrar o ciclone. O Dr. Villerim alerta que o choque combinado desses 5 elementos forja um cenário com menos de 2% de chance anual. A chance real, segundo o histórico do clima. Eram 9h15 da manhã do dia 20 de novembro, quando a Pagasa soltou sua previsão mais aterrorizante. O tufão Phong Wong, agora a 420 km a leste-nordeste de Aurora, retomou na marra a força de super tufão, trazendo ventos contínuos de 195 km por hora e rajadas brutais batendo 240. A pressão barométrica no olho da fera despencou para 935 milibares e continua desabando num ritmo que avisa que a tempestade vai piorar. A rota calculada aponta o impacto no nordeste de Luzon em até 72 horas, mirando em cheio nas áreas que ainda catam os cacos após a primeira pancada. A Pagasa sobe na mesma hora a guarda para o sinal 5, cobrindo Aurora, Isabela e algumas partes das províncias de Cagayan. Isso marca um fato inédito na história dos meteorologistas filipinos, onde o mesmo ciclone crava 2 alertas distintos de nível 5 para as mesmíssimas áreas. A circular joga a zona de evacuação obrigatória lá no alto, encurralando mais 800 mil moradores, fora aquele 1 milhão já arrancado de casa no primeiro ataque, criando uma bomba relógio na logística humanitária, que atola completamente a capacidade somada dos grupos de resgate da região e do país. Os abrigos provisórios, que eram só um quebra-galho, agora entopem de gente batendo 150% do que aguentam. As equipes médicas que ainda remendam os feridos da primeira tempestade encaram o inferno de prestar socorro no meio de uma segunda porrada fatal. E mesmo com os postos de saúde deles quase caindo aos pedaços, a guarda costeira filipina coloca os navios na rua para buscar e salvar, ignorando o estrago feio que as máquinas sofreram nos primeiros socorros. O esgotamento do pessoal e os motores pifando seguram a força-tarefa a uns 70% do ritmo normal de trabalho. O apoio gringo começa a se agilizar quando o tamanho do buraco fica óbvio. A equipe militar americana de ajuda humanitária engatilha o resgate aéreo. Os centros meteorológicos da vizinhança emprestam todo o peso dos seus supercomputadores nas simulações que suam a camisa para antecipar os movimentos do sistema, que parece simplesmente rasgar as regras clássicas da física atmosférica. As reservas de emergência espalhadas por Luzon travam feio na hora de sair, já que estradas esburacadas e pontes destruídas barram o acesso. A galera que está na linha de frente do perigo. Na coletiva da tarde, a doutora Helena Reis não passa pano. Sua fala é reta e sombria. Os magos do clima estão de cara com um perfil de temporal, que chuta o balde de qualquer entendimento científico atual. As janelas de incerteza da previsão seguem assustadoramente frouxas, revelando a dúvida bruta diante de um monstro que virou a mesa. Ela jura de pé junto. O ritmo de remontagem e a força não têm registro na história. O Phong Wong continua tocando o terror rumo ao nordeste de Luzon, enquanto a rede de rastreio acompanha cada passo num misto de frieza matemática e puro medo assumido. Aquele furacão que a galera do clima dizia ser de mentira, hoje engole de ponta a ponta a tela do satélite. Sua engenharia impecável ri na cara de todo o manual básico sobre o comportamento dos ciclones. Pela província de Aurora e seus arredores, 1.800.000 aguardam tensos nos abrigos. Casas castigadas e bunkers de concreto aguardam a pancada.
que nenhum algoritmo consegue medir com total clareza. A bizarrice dessa tempestade supera qualquer ganho de força ou velocidade de formação. O Fong mistura elementos climáticos que sozinhos já deixariam especialistas em pânico, mas que somados criam um apocalipse sem nenhum paralelo histórico. Sua janela de 72 horas rasga 4 décadas de dados espaciais. Atacar o mesmo lugar 2 vezes só multiplica a tragédia, superando qualquer plano de defesa civil existente. O oceano e a atmosfera por trás disso revelam tendências que os cientistas já previam, mas rezavam para chegar devagar, dando margem para a fuga. Os dados dos radares contam um enredo, muito maior que apenas um ciclone absurdo. O Pacífico Ocidental está 1,4 graus mais fervente que o padrão. O calor submarino atinge picos bizarros até 150 metros de fundura. O vapor concentrado na atmosfera pulveriza os recordes. Os ventos de cisalhamento sumiram nas fases mais críticas. O ciclo Madden-Julian serviu de tapete vermelho para o caos. Cada pista prova que o nosso clima passou a jogar com regras completamente inéditas, gerando um monstro que humilha a própria ciência sobre a capacidade mortal de um ciclone. Poderes totalmente inéditos estão despertando. Estruturas construídas para o clima do passado agora encaram uma fúria que não conseguem suportar. Sistemas viciados no passado dão pane ao projetar o amanhã, totalmente sem base de comparação. A resiliência nasce da própria experiência. Mas a vivência se torna inútil quando as regras mudam mais rápido que qualquer defesa. As bases de controle seguem de vigia. Sismógrafos, satélites e sensores sugam informações que vão nos dar alguma luz no futuro. Por ora, os alertas estouram enquanto o monstro avança, cravando um capítulo obscuro nos livros da meteorologia. O manual do clima está sendo rasgado e refeito, e milhões encaram esse novo pesadelo na própria pele.